Meus amigos, um abraço aqui desde a Venezuela do Sul, Caracas do Sul. Este vídeo, pessoal, eu vou mais comentar algumas notícias espalhafatosas dessa República de Bananas. Eu vou mais apresentar essas informações que a quem tem vergonha nesse país fica muito acabrunhado com isso. Constrangido com isso. Nós vamos verificar aqui uma, duas, três notícias que bem demonstra o que está tornando, o que estão tornando esse país. E eu não vejo freios, não há mais freios nem contrapesos, há apenas peso. Um peso imenso que um dos poderes está colocando sobre os outros poderes que estão aceitando de bom grado. Mas, sobretudo, é um peso sobre a população e sobre a sociedade que está se esgarçando. O tecido social está se esgarçando porque nós não estamos entendendo por quê, embora no fundo nós entendemos o porquê. O porquê estão fazendo isso? Qual a razão de estarem fazendo isso com o país? De uma única fonte, basicamente, emanam medidas que visam colocar o país às avessas. Eu repito, não sabemos o porquê, mas imaginamos o porquê. Vamos lá. Diz aqui uma matéria da Revista Oeste, publicada em 4 de novembro, às 18h10. Gilmar Mendes declara inconstitucional proibição de linguagem neutra em escolas de Votorantim. O julgamento começou na sexta-feira, dia 1º de novembro. Outros 9 ministros ainda não votaram. Veja. O que está em jogo aqui? Um caso concreto do município de Votorantim, em São Paulo, interior de São Paulo, onde a Câmara Municipal proibiu o uso da linguagem neutra, que eu chamo de mussunhês. Quem inventou isso foi Mussum. Estou brincando, mas bem que poderia ter sido. Não deixa de ser-lo. Vejam, o que são, em tese, os ministros do STF. Cada um deles devia ser guardião, assim como o STF deveria ser, se impõe, a Constituição diz, o STF e cada um dos ministros é o guardião da Constituição da República. Vejam, não tem quem me convença que a língua de um povo não seja questão de soberania nacional. Se você vota, se você é um ministro do STF, se você é uma Suprema Corte, uma Corte Constitucional, que vota para abrir a porteira da degeneração da língua portuguesa, você está ferindo a nossa soberania nacional. E se você não está garantindo, você enquanto ministro, você enquanto Supremo, não está garantindo, não está atuando como garante da soberania nacional, você está sendo um ministro inconstitucional. Então nós estamos vendo pelo país afora, esse caso de Votorantim, e eles vão começar a fazer precedente, depois jurisprudência. E a tendência é que a corte firme o entendimento da maioria dos ministros, que vai passar seu entendimento da corte, por permitir essa degeneração da língua portuguesa. Ou seja, o uso da linguagem neutra nas escolas. E de logo nas escolas públicas. A quem serve verdadeiramente a destruição da língua? Que é a destruição, no final das contas, de um aspecto
importantíssimo e imprescindível da própria soberania nacional. A quem serve esses entendimentos que estão aí permitindo e vão, estão proibindo que se lute contra a linguagem neutra? Isto serve a quem degenerar a nossa língua, a nossa cultura, a nossa história? Serve a quem? Serve a globalistas? Prometi que não ia comentar, acabei comentando. Está aqui. O ministro Gilmar Mendes votou pela inconstitucionalidade da lei que proibiu o uso da linguagem neutra em escolas do município de Votorantim. O julgamento começou na última sexta-feira em plenário virtual, que é outro problema para essa República de Bananas, esse tal desse plenário virtual, onde os votos dos ministros aparecem lá entre eles, eles não debatem cara a cara, olho no olho, e o público também vendo-os. Bom, e se estenderá até a próxima segunda. Eu não considero um tribunal superior que julgue questões tão importantes por meio de plenário virtual, eu considero esta uma democracia fraturada. Eu não considero esta uma democracia plena. Diga-se de passagem. De acordo com o Gilmar Mendes, que também é relator do processo, ele é o relator do processo. Mudanças nas diretrizes e bases da educação, isso é educação? Bem como sobre normas de uso da língua portuguesa, são decisões exclusivas da União. Ele caracterizou a lei de Votorantim como descumprimento de preceito fundamental. Essa matéria somente pode ser regulada pelo Congresso Nacional. Sendo verdade, enquanto o Congresso não regula, vai se esculhambando a língua. Sendo vedada a edição de leis estaduais e municipais contra ou a favor da linguagem neutra em sistemas de ensino, etc, 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 etc. Conforme exibido no site do STF, o processo judicial subscreve os tópicos de redução das desigualdades e paz, justiça e instituições eficazes. Eles querem trabalhar a tal da inclusão. Veja, é possível e é lícito que se inclua a todos, mas sem esculhambar a língua, pelo amor de Deus. Um país que não respeita a sua língua é um país muito mequetrefe. Aliás, esse adjetivo o Gilmar Mendes gosta muito, né? Já chamou alguns, inclusive juristas, de mequetrefe. Então veja, eu prometi que seriam algumas análises, né? Pois bem, vamos lá. Também no dia 4/11, segunda-feira, Moraes manda Fátima Tubarão cumprir pena de 17 anos. Mandou Maria de Fátima Mendonça Jacinto Souza, a Fátima Tubarão, que começa a cumprir a pena de 17 anos em regime fechado. Imediatamente. Ela foi condenada pela corte pelo envolvimento nos atos do dia 8. 67 anos tem a Fátima Tubarão, acusada pela Procuradoria-Geral da República e condenada pelos crimes de abolição, golpe de Estado, dano qualificado, detenção, O caso foi julgado pelo plenário virtual. Se julga uma questão de liberdade de uma idosa num caso extremamente polêmico e controverso, e se julga isso no plenário virtual. Além disso, a Fátima Tubarão terá de pagar 30 milhões de reais. 30 milhões de reais! De forma solidária com os outros condenados a título de danos materiais. Por Deus do céu, se me desse uma passagem para, sei lá, um pedacinho de um lugar aí só com pigmeus, eu ia para lá. Plantar batata com os pigmeus. Porque eles estão mais civilizados. Viu, Barroso? Você que quer recivilizar os brasileiros, eles lá, os pigmeus, da esquina de onde Judas perdeu as dentaduras, estão mais civilizados do que nós. O José Disseu, desguerreiro do povo brasileiro, está aí, apto para ser votado em 2026 e presidir a Câmara ou o Senado, ou o que quiser. Ou se Lula, confirmada a falta de Lula, pela idade, pelas doenças, o próprio Gilmar Mendes também, que anulou a condenação do Disseu. Na falta do Lula, o Zé Disseu é o homem aí do acordão, né?
para liderar o PT e liderar o consórcio de poder. Consórcio de poder que o próprio Gilmar Mendes, em televisão, outro dia, sugeriu que é hora de o Brasil ser governado por um consórcio de poder. Meus amigos, num país onde vemos tanta impunidade, tantas decisões monocráticas, mandando para casa gente que foi encontrado com 30, 100, não sei quantos quilos de açúcar, vocês entenderam? Uma senhora dessa, acabaram com essa senhora, 66 anos, condenada a 17 em regime fechado. Acabaram, essa senhora vai desencarnar na prisão. Mais dia, menos dia. Vamos passando. Muito bem. Mas ainda não está perfeito. Perfeito mesmo vai ficar quando se concretizar aquilo que a Gleisi Hoffmann quer, aquilo que toda a maioria do Congresso que é podre quer, aquilo que a mídia do Pix, a mídia aí, amigona do sistema quer, aquilo que o Barrosão quer, aquilo que o Lula, quando está encarnado em um corpo aí qualquer, saliva. Eles querem amordaçar as redes sociais. Porque quando amordaçar, um papo desse que estamos tendo aqui não existirá. E aí ficará tudo chuchu. Chuchu. Beleza. Olha o Barroso. Aspas. Para o Barroso, Barroso diz: se tornou imperativo regular a internet. Imperativo. Ou seja, de qualquer jeito temos que regular a internet. Outro dia eu estava pensando, gente, nós estamos vendo homens e mulheres na casa dos 70 e tantos anos, levando o Brasil para o buraco. O que essa gente tem na cabeça? Eles estão destroçando a coluna vertebral do nosso pacto social. Agora querem mexer até no pacto federativo, o Lula ou quem está no lugar dele, o governo dele, esse ajuntamento todo, querendo avocar para si a segurança pública. Chamou lá os governadores, quer fazer como fez Getúlio Vargas em 37. Quer transformar o Brasil num país unitário, centralizado. Já faz assim com os impostos, com os tributos. E agora quer ser dono das polícias. Para que quer concentrar o poder da força na mão? Para atacar-nos a chibata. Eu fico ouvindo um homem desse, que já passou por doenças graves, dizem, curado até pelo João de Deus, desse Barroso. E ele, não sei se algum remédio fez mal para ele, mas ele disse que ele pretende, ainda falta um ano da sua presidência no STF, e provavelmente vai tentar uma carreira política, igual Lewandowski depois. Ele sonha com isso. Ele diz que quer recivilizar o Brasil. Olha que petulância desse homem. E ele quer, esse homem, os professores constitucionais trollam os estudantes, botando livros deste homem para serem, desde o meu tempo, para serem estudados pelos estudantes. Um dito constitucionalista, como também o Alexandre de Moraes, um dito como também é o Gilmar Mendes, como é esse Barroso, dizendo que é imperativo, é urgente, de qualquer modo tem que regular as redes sociais, amordaçar as redes sociais, para que o povo, o pagador de imposto, o jegue do dia a dia, que carrega esse Estado nas costas, não tenha mais o direito à liberdade de expressão? Os limites para a liberdade de expressão já estão no Código Penal e no Código Civil. Quem se exceder na sua liberdade de expressão, que ainda está garantida no artigo 5º, embora eles estejam interpretando como querem cada dia, os limites para quem cometer no uso, exorbitar no uso da sua liberdade de expressão. Os limites está lá no Código Civil,
quem se considerar vítima, que julgue, dizendo, olha, ele cometeu um ilícito civil contra a minha honra. Ou então ele cometeu um ilícito penal contra a minha honra. Estão lá no artigo 138, 139, 140. Calúnia, difamação, injúria. Esses senhores sabem disso. Que projeto medonho é esse que esses senhores estão orquestrando e colocando em prática no Brasil? Eu tenho dito, se o senhor tem filhos, se a senhora tem netos, esteja de cabeça inchada, porque eles não terão um horizonte muito livre, não. Está aí o Barroso. Matéria aqui do Plano.news, de 4/11 também. Meus amigos. E dizem que o Bolsonaro ainda quer fazer uma chapa colocando Michel Temer como seu vice em 2026. Só se ele for o maior bobo da corte, das galáxias, e nós formos os maiores, mais de 60 milhões de conservadores, 70 também, bobos e gênios da corte. O Michel Temer é o ventríloco. Todos esses que estão aí são seus avatares. Hoje, eu disse, essas coisas me entristecem profundamente, porque há muita maldade no ambiente, e há uma boa parte também de ingênuos e uma boa parte de vendilhão que estão vendendo até a mãe para se juntar e para agradar esse regime terrível que está sendo costurado diante das nossas fuças. Desculpem pelo desabafo. Inscrevam-se, confiram a sua inscrição se já são inscritos, dê seu like, insista sempre, pessoal, no like, que às vezes não deixam vocês darem like. Sejam um pouco mais ativos também, vão até a aba Seja Membro e tornem-se membros deste canal. Pelo menos enquanto eu ainda tenho paciência para fazê-lo. Ou enquanto não me tiram daqui. Um abraço, até a próxima.